Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos de Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele faz a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Amém. Capítulo 6, versículo 3 diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva, como a seródia que rega a terra. Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, amigo, conselheiro, aquele que trata com a nossa alma, te pedimos de que hoje o Senhor venha tratar conosco, com a nossa alma, aquieta o nosso coração e nos faz entender a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, somos sabedores de que este contexto está, na verdade, falando dos líderes que estavam sendo exortados para se arrepender, porque o povo estava vivendo sob uma apostasia terrível, e Deus então usa o profeta para corrigi-los. No versículo 2, capítulo 2, versículo 14, vai dizer: Portanto, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Somos bem sabedores de que este contexto bíblico está ainda falando sobre o resgate de Deus, o amor que Deus tivera e ainda tem para com seu povo. E Deus vai trabalhar de várias maneiras. Por quê? Porque ainda no capítulo 8, na sua epígrafe, vai dizer que o castigo estava próximo. E a vontade de Deus nunca é, nem nunca será acabar ou fazer com que nós venhamos, acima de tudo, se afastar dele. Não. Muitas vezes as provas são consequências daquilo que muitas vezes nós queremos e que Deus não quer para nós. Sabe? É como muitas vezes a gente sabe que aquilo dali vai nos trazer problemas, mas a gente quer. Mas sabe, concernente a tudo isso, Deus ainda alertou o povo. E ao alertar, Deus disse: olha, usando o profeta, venham e tornem para o Senhor. Volta para a presença do Senhor. Porque agora eu me refiro a muitos que outrora viveram experiências, sobrenaturais com Deus. Pessoas que viveram, um tempo tão gostoso de se viver na presença do Senhor, provou dos dons espirituais, foram batizados no Espírito Santo, viveram experiências, que a gente olha assim e diz: rapaz, por que hoje aquela pessoa, ou aquele ou aquela, está afastado dos caminhos do Senhor? Talvez por uma palavra dita na hora errada. Talvez porque muitas vezes alguém não vigiou na hora de falar e terminou por machucar. Porque o diabo sai minando o adversário de nossas almas. Quando a gente entra na igreja, entra com sede em adorar a Deus, em aprender a palavra. Mas quando muitas vezes a gente começa a aprender algumas coisas, a gente muitas vezes começa agora a se achar que é o dono da igreja. E ninguém é o dono da igreja, a não ser o próprio Jesus. Nem o pastor é o dono da igreja. O dono da igreja é Deus. É Ele.
É Ele quem manda, é Ele quem coloca, é Ele quem tira, é Ele quem senta, é Ele quem consagra. É só Deus. Mas vejamos bem, concernente a isso, o Senhor vai usar o profeta Oséias a dizer: voltem para a minha presença, tornem para a minha presença, venham e voltem para a minha presença, porque eu vou despedaçar, eu vou sarar, eu vou quebrar, mas eu vou sarar, eu vou permitir muita coisa acontecer, mas eu tenho remédio para vocês. Ele faz a ferida e Ele a ligará. Jó capítulo 5, versículo 18 também trata disso. Vai dizer que Ele faz a ferida e Ele mesmo sara. Talvez, amado, amada, você que está aí do outro lado, sabe, está tão ferido por uma palavra, por um julgamento de algo que você nem fez, mas foi julgado. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E além de a gente muitas vezes tentar ajudar, a gente termina muitas vezes se prejudicando por tanta coisa que ocorre, por tanta coisa que acontece. Mas o que eu acho mais lindo é que Deus sempre está te querendo de volta. Talvez para alguém você não tenha mais jeito. Talvez para alguém acabou a esperança. Talvez para alguém as pessoas estão fazendo com que você não cante mais, saia da presença de Deus, e que acima de tudo a gente deixe de sonhar e percam a intimidade para com Deus. Ele faz a ferida e Ele mesmo sara. Depois de 2 dias, Ele dará a vida. Deus estava dizendo: olha, se vocês voltar para mim, eu vou dar a vida de volta a vocês. E muita gente acha que consegue viver sem Deus. Muita gente acha que consegue alguma coisa sem Deus. Eu mesmo digo de mim: eu não consigo nada, chegar a lugar algum e falar nada, porque a minha vida depende tão somente e exclusivamente de Deus. O meu ministério sem Deus não é nada. Depois de 2 dias, nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Porque não adianta ter vida, mas não estar de pé. Então o Senhor está dizendo: olha, volta para a minha presença, que eu vou te dar vida, eu vou te levantar. E você vai viver comigo, a minha presença, sendo cuidado por mim, tendo eu como escudo, como aquele que te ama, como aquele que nunca te abandonou. Sabe, concernente a isso, nós vemos tantas pessoas publicando em redes sociais fotos sorrindo, mas muitas vezes durante uma madrugada a vontade que eles têm é de querer rasgar o pulso, cortar o pulso, porque já não aguentam mais o vazio que existe dentro da alma. E durante o dia ficam enganando a si próprio. Mas sem Jesus você não vai conseguir. Sem Jesus você não vai conseguir. Capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você conhece Jesus? E agora eu me refiro a também aqueles que estão dentro da igreja. Agora eu me refiro àqueles que muitas vezes vão para a igreja de domingo a domingo, porque o fato de você ir para a igreja não quer dizer que você o conhece. E a única maneira que você tem de o conhecer verdadeiramente é tão somente tendo experiências, passando por lutas, por desertos, por vales. E aí então você provará
que verdadeiramente conhece a Deus. É isso que está faltando. De você ter um encontro verdadeiro com Deus. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus, levantei a mão, fui lá para frente. Mas as experiências. Como é que eu digo que conheço a Deus se eu não tenho uma experiência de passar minhas lutas com Ele? De segurar na mão dele e dizer, Senhor, eu não aguento. Mas Ele diz para mim, eu te sustento. Eu sou teu pai, eu sou teu amigo, eu sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que nunca vai te abandonar, eu sou aquele que nunca vai te desprezar. Pode o teu pai te abandonar, a tua mãe te abandonar, mas eu nunca vou te abandonar. Amém? Que você possa meditar nesta palavra. Volta para a presença do Senhor enquanto é tempo. Volta para a casa do Pai. Volta a louvar ao Senhor com a tua alma e certamente você viverá dias inesquecíveis. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Quero te fazer um pedido de que você compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Por quê? Porque certamente Deus tem uma palavra ao teu coração. Deus, além de falar com você, fala com outras pessoas. E assim é tão bom compartilhar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente compartilha algo que não vale a pena. Por que não compartilhar a palavra de Deus? Deus falando com a alma de alguém. Amém? Então compartilha com o máximo de pessoas que puder. Vá lá no YouTube, Bíblia na mão, palavra no fogão. Deixa o teu like, teu joinha, se inscreve. Quero louvar a Deus porque chegamos aos 6K, ou seja, 6.000 inscritos. E só quem faz isso é Jesus. Agradeço a todos aqueles que desde o início têm estado lá nos ajudando, comentando, compartilhando. Só quem faz isso é Jesus. Tá bom? Um abraço. A paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Amém? Se você deseja ajudar, semear nesse ministério, nosso Pix 819-8686-5026 8686-5026, opção celular, tá bom? Também temos a outra chave Pix, que é adriano.carlos.carlos4@gmail.com, tá bom? Aí já vai ser opção e-mail. Um abraço, a paz do Senhor e que Deus te abençoe, você e tua família. Ah, você está completando o ano hoje, né? Parabéns, um abraço. Deixa para tua meditação. Glória a Deus. Isaías 43:19. Eis que eu farei uma coisa nova. Oh, glória. Fica na paz, em nome de Jesus. E muito obrigado pelo carinho de hoje e de sempre.